E aí, gente, tudo certo? Sabadão chegou, fechando a semana, tá? Na última aula falamos sobre o cara de maneira introdutória sobre a química inorgânica, certo? Mais especificamente começamos a ideia sobre o que seriam ácidos e bases. E o início da ideia que a gente trouxe sobre ácidos e bases foi que, inicialmente, a ideia de ácidos e bases surgiu de características organolépticas, né? O que a gente via, o que a gente sentia em relação às bases. Bases e ácidos. Basicamente falávamos sobre gosto, cheiro, cor, enfim. E obviamente, né, isso poderia com o tempo se tornar letal. O que não seria muito bom pro cientista que está ali testando um ácido, por exemplo. Por isso, por volta aí de 1960, 1980, começaram a surgir algumas ideias, algumas teorias sobre como seriam as características de uma substância que é ácida ou básica, por exemplo. Inicialmente, nosso estudo começa voltado diretamente para ácidos. Então, a partir de hoje, a gente vai ter umas 4 ou 5 aulas falando somente de ácidos e todas as suas características, certo? Então, na primeira parte de ácidos, a gente vem falar do que a gente chama de definição de Arrhenius. Arrhenius é o cientista que vocês estudam, que traz a definição para o que é um ácido, para o que é uma base. Sempre que a gente for falar do que é um ácido, vocês podem dizer, de acordo com a definição de Arrhenius, o ácido é tralalá, certo? Então, de acordo com a definição de Arrhenius, ácidos são substâncias compostas que em água liberam o hidrônio, que é essa substância aqui, o H3O+, por um processo que a gente chama de ionização. O hidrônio é uma maneira um pouco mais complexa de se dizer que em água a substância que é ácida liberou H+, o cátion hidron no caso. E a gente consegue representar por uma equação química generalizada como funciona esse processo que a gente chama de ionização e de onde surge o hidrônio. Então a gente tem um ácido que tem X hidrogênios aqui ligado a um A de ânion, e ele vai reagir com X águas, né? Então o número de hidrogênios ele tem que se juntar ao mesmo número X de águas para formar a mesma quantidade X do meu hidrônio, que é o cátion, mais o ânion, que tem a carga de menos X. Certo? Trazendo isso aqui para exemplos que vocês já conhecem, mas provavelmente não lembram. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui é do ácido clorídrico. Ah, professor, como é que eu vou saber que isso é um ácido clorídrico? Bem, o nome dos ácidos a gente vai ver no decorrer do curso. A gente vai descobrir como dar nomes para os ácidos de acordo com características dele, de acordo com os átomos que estão se ligando e até mesmo algumas outras propriedades que estudaremos posteriormente. Então, o ácido clorídrico, na sua forma gasosa, reage com água, ele é borbulhado em água, formando o hidron H3O+, na forma aquosa, e o ânion cloreto, na sua forma aquosa também. Então, o resultado do processo que chamamos de ionização sempre será reagentes na forma aquosa, por enquanto, certo, pessoal? Então, é extremamente importante que vocês tenham a seguinte noção. Essa água vai ficar com o hidrogênio daqui e vai ganhar uma carga positiva que vem junto com esse hidrogênio. Por isso, o hidrônio, H3O+. E o cloro fica com o elétron do hidrogênio. Por isso que ele é cloro menos. Ambos na sua forma aquosa. Extremamente importante alguns detalhes que estão descritos aqui no quadro. Primeiro, de acordo com a definição de Arrhenius, a gente fala sobre substâncias compostas. Substâncias compostas, só para dar uma relembrada, são substâncias que na sua composição possuem átomos diferentes, elementos diferentes. Né? O contrário de substância composta, inclusive, era substância simples, que eram substâncias que na sua composição tinham apenas os mesmos átomos, os mesmos elementos. Então, no caso,
Ácido clorídrico é uma substância composta, cheque. Em água, está reagindo com a água. A água pode ser um reagente. A água na forma líquida, obviamente. Libera um H3O+. Então, toda vez que a gente tem esse padrão aqui de hidrogênio mais ânion, hidrogênio mais uma substância que pode ser um ânion, reagindo com água, temos aí o surgimento do que seria o ácido de acordo com a definição de Arrhenius, certo? Então, primeiro, substância composta. Segundo, reagindo com água, formando os reagentes, formando os produtos que, no caso, são os íons, que podem ser o ânion, que vai depender da substância que veio esse ácido, do ácido que é a substância, e o cátion, que vem do hidrônio, que vem do hídron H+. Certo? Bem, o exemplo 1 aqui ele é meio que proposital, porque a gente está falando de um processo de ionização de um ácido em uma etapa apenas. Um hidrogênio apenas do ácido clorídrico, porque só tem um, é ionizável. Existem outros ácidos que podem possuir mais de um hidrogênio ionizável. É o caso do exemplo 2. Esse ácido aqui é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios, então ele precisa de 2 águas para fazer sua ionização. A ionização dele vai gerar 2 hidrônios e o cátion, o ânion, sulfato, que é o SO4, 2-. Certo? Obviamente essa reação ela já está aqui na sua forma completa. Porém, é uma reação é um processo de ionização que acontece em 2 etapas. O ácido sulfúrico, num primeiro momento, reage com uma água, liberando um hidrônio e esse cátion aqui, esse ânion aqui, perdão. E na segunda etapa, esse ânion, que era resultado dessa reação, vai reagir com outra água, liberando outro hidrônio e, por fim, o ânion sulfato. Se somarmos isso aqui, essas 2 reações, a gente tem essa reação final aqui. Né? A soma a gente faz de maneira bem simples, como se fosse uma soma matemática numa igualdade aqui. Ó. Ácido sulfúrico. Água, 1 mais 1 são 2 águas. Formando. Reparem que o hidrônio tem 2 aqui já. Ó. Perdão, o hidrônio tem 2 hidrônios. H3 ou mais. Esse ânion aqui, ele vai cortar com esse outro ânion aqui, então não vai aparecer, e o sulfato aparece por último aqui, ó, são 4, 2, 2. Então reparem que a soma dessas 2 etapas origina a equação global ali. Então bem, reparem que na aula de hoje a gente viu como é a definição de Arrhenius do que é um ácido. A gente pegou uma equação generalizada para entender como funciona esse processo de ionização, da ionização dessa substância composta. E a gente também viu que as reações podem acontecer em uma ou mais etapas. O ácido sulfúrico é um ácido que acontece em 2 etapas. Existem ácidos também que acontecem em 3 etapas e assim por diante. Mas a gente não pode ficar preso somente no que é a definição de Arrhenius. A gente pode polir a definição de Arrhenius para ajudar vocês a compreender e memorizar essa definição. Ácidos são substâncias que, quando dissolvidas em água, aumentam a concentração de íons H+. Repara que, inicialmente, não temos íons H+, ou seja, não temos hidrônios, não temos hídrons, que é o H+. Depois que a reação acontece, começa a aparecer o H+, ou seja, a concentração, a quantidade de H+, começou a aparecer, começou a aumentar. Então, toda substância que, quando jogada em água, sofre um processo de ionização e aumenta a concentração de H+, chamamos essa substância de ácido. Certo, pessoal? Aula bem curtinha, a gente vai caminhar aí, vai fazer passos de bebê para entender melhor como funcionam ácidos. A gente provavelmente vai caminhar aí de 1 em 1 página ou de 2 em 2 páginas. Mas vocês vão perceber que é um assunto bem simples. A gente vai cantar, inclusive, algumas musiquinhas para lembrar como decorar e saber o nome dos ácidos.
E com isso a gente finaliza aí a nossa semana. Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na segunda-feira. Tchau!